Pedro Luiz Nicolau, como foi seu começo no Turf Paranaense? Quando e como? Comecei no hipódromo do Guabarituba em 1946, como frequentador, né? E é ali que você começou a gostar do diabo do cavalo. E o que acontecia naquela época do Guabirutuba, nos anos 46, até o início de 55, Tarumã? Lembra alguns fatos curiosos? Fatos curiosos, o que eu vou te contar? Me lembro perfeitamente do carro do Heitor Valente, ali perto do disco, que você deve estar lembrado. Irmão do Luiz Valente, né? Assistia as corridas ali. E as grandes amizades que eu fiz no hipódromo do Guabirutuba. Almir Parigô de Souza, Salomão Soifer, Fernando Volpe, Haroldo Wolff, Pedrito, lembra do Pedrito? A turma boa. E o que mais? Eu era amigo dos treinadores, Alfonso Piotto. Eu ia muito à chácara, os bares deles lá em Campo Comprido, que o velho Silvio tocava, né? O Piotto aí era calça curta, e o pai dele era que tomava conta do Aras, o Amadeu. E tinha mania de visitar semanalmente todos os Aras. Cada semana eu ia visitar um Aras. Gostava mesmo de cavalo, né? Luiz Valente, Fazenda Santa Ângela, em Castro. Toda semana eu inventava um Aras para fazer uma visita. E fui me influenciando, né? Fui aprendendo um pouquinho. Depois lá por, acho que 76, 77, compramos uma propriedade, eu, Fernando Guimarães, e montamos o Aras Gralha Azul. E tivemos uma sorte terrível, né? Porque precisa um pouco de sorte. Estou com uma média de talvez uns 4 vitórias por cavalo corrido. Eu tenho um papelzinho aqui para te dar uma ideia do que é isso. Olha, eu criei até agora 218 cavalos. Tenho 470 vitórias. Dá uma média de 3,6 vitórias por cavalo corrido. Que é bom, né? Com áreas de... E como eu te disse, ganhei a estatística brasileira de IPM com 6 cavalos. Fiz 10º na estatística global do Brasil. E ganhei a estatística no Paraná e fiz o reprodutor. Quer dizer, precisa ter muita sorte, né? Mas o Aras Gralha Azul, quando começou? Que ano que começou? Começou em 77. Já na fase do Tarumã, né? Já na fase do Tarumã. Eu era sócio do Fernando Guimarães. Nós éramos sócios nos animais e não na propriedade. O imóvel era dividido. Cada um tinha 10 alqueires. Você, desde 46, você jamais deixou de acompanhar a evolução do turf paranaense? Não parei nunca. Antes de ser criador, você era turfista e proprietário também. Turfista, proprietário e criador. Mas antes de ser criador, você era mais proprietário. Não, antes de criador só era turfista, não fui nem proprietário. Ah, não. Daí, nos anos 70, como criador, você criou algumas máquinas, né? Criei uns cavalos bons, sim. E a primeira geração eu tive 3 produtos, 2 correram, uma ganhou, a de Isabeba ganhou 8, a outra ganhou 4, depois mais 3 produtos. Depois, numa geração, tirei o Colete e ganhou 15, na outra tirei o Bangkok e ganhou 14. E depois começou a dar sorte, tirei uns bons cavalos. Bresse Nest, Bresse Garden, Bresse Trust,
Bless Machine. Acho que tem uns 15 clássicos. E ultimamente que eu diminui bem, né? Que a geração anterior eu tirei 2, o Blast Mustang e a Blast Mate, só 2, e os 2 são clássicos. É um pouco de sorte, né? E o que te levou realmente a se tornar um criador depois de 30 e poucos anos como turfista? Porque eu sempre gostei de cavalo e visitava os ares porque eu gostava. E quando apareceu a oportunidade de comprar aquela propriedade, o Fernando também, influenciado pelo tio Alô Guimarães, pegou e me convidou, disse, vamos criar? Eu disse, vamos embora. Não temos... Aí compramos umas éguas do Alô Guimarães e deu início. Iniciamos com 3 éguas. E hoje, além do Aras Gralha Azul, nós temos ainda mais alguns sobreviventes como criadores da época do Guabirutuba. Quem são eles? Sobrevivendo da época do Guabirutuba, deixa eu ver se eu me lembro. Puxa vida, o Silvio Berto, né? Acho que criava nessa época. Pelanda também, né? Pelanda criava. Pelanda, Silvio Berto, o Rio Pequeno, não é? E os outros eu tenho a impressão que já... Ver se eu lembro mais algum. Naquele tempo criava o Glaser, não é? Naquele tempo os principais aras eram Paraná, Fazenda Santa Ângela, Luiz Valente e o Ribeiro de Camargo. Depois tinha o Toniolo, o Arnaldo, tinha ali perto do meu tinha o Jordão, tinha o São Luís Gonzaga, tinha o Santa Camila, o Schledder criou, com Dondeu, ali na BR. Mas foram acabando, né? Hoje está uma coisa de louco. O turf está... E você, quando foi proprietário também de cavalo, recorde os treinadores e os jockeys da sua época que mais o impressionaram. Os melhores treinadores na minha época, que eu frequentava o Guabirutuba, era o Trajano Altaída e o Afonso Piotto. E os jockeys eram o Zeferino Santos, João Santos, eram os melhores jockeys da época. O Constante Bini, você deve ter conhecido. E os criadores, eu cito esses 4 áreas que eu acho. E na época do Tarumã, então? Na época do Tarumã, isso é a época do Tarumã. Você falou da época do Guabirutuba, Trajano Altaída. Aliás, do Guabirutuba. E agora Tarumã. No Tarumã tem um monte de bons treinadores. Pedro Nick, o Jairo Borges, o Beto Feltran, uma série de bons treinadores. Que não tem as facilidades que tinham antigamente. Hoje um treinador sofre muito. Não é? Situação financeira, jockeys ruins. Que, né, antigamente um jockey montava num cavalo, descia do cavalo e dava o serviço inteiro para o treinador. Hoje aí desce o cavalo, não sabe nada. É complicado. Você punha um rigor em cima de um cavalo, ele descia e dizia, tá assim, acabou. Hoje é complicado, tem 2 ou 3 só que sabem isso. Então é difícil para o treinador hoje, né? Você falou dos treinadores mais da geração com o Feltran, mais já nesse século, o final do século passado, os mais passados do Tarumã. Era o Ardão Benarzuc, o Trajano continuou no Tarumã, o Piotto já passou para o Amadeu, né? Porque eu não me lembro nem se o Afonso Piotto chegou aí para o Tarumã. Aí assumiu o Amadeu Piotto, o pai do Silvinho. Quem mais que tinha no Tarumã? Acho que é tudo.
Os antigos tinham o Tempo, né? Dionísio Tipo. Dionísio Tempo, tinha o Bosa, Alceu Bosa. o seu Bosa, que era sócio do Piotr naquela ração. Tinha quem mais? Tinha o Bozic, com o João Maria, trabalhava com o João Maria. Tinha o Pedro Nick, antes de ir para São Paulo. Tinha o irmão do Elídio, né? Tinha o irmão do Elídio, o Pierre Gusso, que também foi para São Paulo. Eram bons treinadores. Conheciam. Você participou da inauguração do Hipódromo do Tarumã. Recorda daquele dia? Não, eu me recordo do grande prêmio de inauguração, que até eu acho que quem ganhou foi o cavalo Salomão, não foi? Salomão ganhou o Paraná a inauguração ganhou o Mai King. A Mai King, é isso mesmo. Salomão Me consta assim, não sei se pode confirmar, você praticamente é um habitué constante do hipódromo. Você praticamente nunca deixou de ir ao hipódromo. Vou quase que diariamente às cocheiras. Mas as carreiras você jamais deixou de ir. Não, agora estou meio com preguiça. Agora estou com um pouco com preguiça, mas vou sempre. Tem o camarote lá e tal. Mas tem que ir para ficar conversando com os amigos, né? E que são esses surfistas mais antigos quando você vai a um Paraná, teus amigos? Hoje meus amigos lá é o Faracha, é o Bourguignon, Sidney Bourguignon, é o Cosope, que estão sempre ali na nossa mesa, o Croix, uma turma grande, estão todos conhecidos. Silberto, que eu não tenho visto porque não está indo, né? Porque foi um acidente e tal. Ele caiu lá no Tarumã, teve uma fratura e tal, e está se recuperando. Ainda bem que está correndo tudo bem. E dos cavalos clássicos que você criou e correu, inclusive o Brasil, mais recentemente o Blessed Mustang, mas do mais antigo, aquele que realmente você ficou mais emocionado com as corridas, assim como nós surfistas também ficamos, foi o Blessed Nest? O melhor crioulo meu foi o Blessed Nest. Como é que foi criado esse cavalo? Esse cavalo aconteceu um fato interessante. Esse cavalo era do Salomão. E ele emprestou o cavalo. Não me lembro se era por Chico Dionísio. Tinha o Chico Dionísio, né? E esse cavalo andou tendo um problema. Eu peguei e alertei o Salomão, olha, o cavalo parece que está com um problema. Ele foi buscar o cavalo e deu o cavalo para minha filha. Estou dando o cavalo para a Rosane. Você quer? Eu disse, quero. E disse, vou tirar um craque com esse cavalo. Quer dizer, dei uma aventura, porque o cavalo era lindo. Um dos cavalos mais bonitos que eu conhecia, esse cavalo Blessed Nest. Pequeno, era pequeno, não era um cavalo grande, mas era feito a pincel. E a primeira geração deu o Blessed Nest. E era um potro de exceção, que eu inclusive separava em outro piquete para não desmerecer os coitados que estavam do lado dele. E o Salomão uma vez chegou e disse, eu quero dar um presente para o Jacó. Eu disse, Salomão, então eu tenho um potro lá, você dê para o Jacó. Esse potro, eu falo com o Fernando, que era o meu sócio, né? O Jacó não quis. Aí o potro foi vendido por uma porcaria e estreou na Fazenda Rio Grande, ganhou uma penca da Fazenda Rio Grande ficando na fita. Eu vendi para o Marqueto. Aí o cavalo foi para Santa Bárbara. E aí ganhou a penca de Santa Bárbara e depois entrou, primeira vez que ele entrou no hipódromo oficial, ele ganhou o Paraná. Correu em Ponta Grossa, ganhou, veio aqui e ganhou o Paraná. Depois ganhou a seletiva do latino-americano por mais de 20 corpos. Ganhou do Fulov, se não me engano. Depois foi correr o latino-americano, mas no largo arrebentou a cabeçada e o cavalo foi embora e
No final não chegou, não. Mas era corredor, muito corredor. Mas correu o Brasil também, né? Correu o Brasil e perdeu de cabeça, né? Para que ele perdeu o Brasil? Perdeu para o Grissom. O Grison. E dizem que o Chico Eduardo passou o rolo na pedra 1 e disse, não largue da pedra 1, porque o cavalo corria de trás, o Grison, e o Blessinés corria de frente. O Blessinés correu na pedra, se não me engano, pedra 15, atolando até o joelho e o outro no duro. E veio cabeça a cabeça, 2.400 metros. Uma corrida terrível, viu? Ainda bem que eu não fui ver, porque senão eu ia ter morrido. Oh, lógico. Por que você não foi ver? Eu não, só eu fico muito nervoso. Depois criei o Bressi Garden, fez segundo no Derby Paulista, ganhou o Derby aqui. Criei a Bressi Machine, que foi uma das melhores éguas do Brasil. Ganhou 13 corridas, correu 16, ganhou 13, fez 2 segundos e um terceiro, uma coisa assim, não saiu do marcador. E depois esses outros aí, o Mustang, a Breast Maiden. Tive um pouco de sorte, o velhinho lá em cima me ajudou, porque senão... E qual era a diferença da criação do teu tempo, 1970, da criação de hoje? Ah, é o pedigree, né? É o pedigree. Antigamente você tinha uma filha do Pinhal, achava que estava com uma égua maior do mundo. Hoje os caras têm Grindance, tem Stormcat, o negócio mudou da água para o vinho. A concorrência hoje está muito pesada. Está pesada. Ganhar uma corrida hoje não está fácil. Tem grandes criadores que estão investindo muito. Antigamente você quase não investia, né? E hoje tem a vantagem que você compra cobertura. Antigamente quem importava um garanhão não vendia, não emprestava e não dava. Então os caras importavam grandes garanhões, tipo King Salmo, Sayani, essas coisas, mas era exclusivo do Aras. O Seabra também não vendia cobertura, que eu considero o maior criador do Brasil de todos os tempos, né, o seu Roberto Seabra. Não vendia cobertura, então você tinha que usar o que você conseguisse baratinho. Então. E as terras do Paraná são realmente muito superiores às terras de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tantos aras... São superiores a Bagé. São superiores a Bagé, só são muito mais caras, né? Você compra praticamente metro quadrado. Em Bagé você vai lá e compra aquelas grandes áreas, por isso que todos os áreas estão se instalando lá. Mas não tem termo de comparação. Mas a terra e o clima favorecem muito? Não, aqui a terra e o clima aqui é melhor. Eu acho. Inclusive você vê lá, Bagé às vezes tem seca de 6 meses. Uma coisa de louco. Agora é mais barato, tem pasto nativo e tal. Aqui a criação é mais cara. Você para criar em Curitiba, nessa zona de São José, Piraquara, tudo isso, a terra é mais cara e a criação é mais cara. Mas dito pelos próprios criadores que estão indo para Bagé, diz que, tanto é que eles vão para Bagé, as éguas vão parir em Bagé, desmamam e vêm para Curitiba. É o que faz o Bozano, é o que faz o Anderson, que são grandes áreas, né? Testemunhos anteriores a você sempre foram unânimes em falar que o turf, de modo geral, se valeu muito mais dos pequenos criadores, da somatória dele, do que dos grandes. Você é da mesma opinião? Não tem dúvida. E é o que está faltando hoje. Porque quando você abre um programa e que vê que os cavalos são todos proprietários do criador, o sinal não é bom. É porque o pequeno proprietário, que é quem movimenta o turf, se afastou. Porque não existe mais, não tem condições. Você compra um potro, vamos admitir que você compra por 10 mil reais, que o cara que vender está tendo prejuízo. Quando você for correr esse potro, ele está te custando 16. Você vai correr palio de quanto? Em São Paulo, 3,5, 4. Tiram 22%, quanto é que fica? Porque você não pode. O que acabou com o turf no Brasil, penso eu, foi a Caixa Econômica que virou o maior cassino do Brasil. Hoje é a Caixa Econômica.
O jogo é proibido, a Caixa Econômica pode explorar o que ela quiser. Sabe que não vão me prendendo? Mas é a pura realidade. É a pura realidade. A Caixa Econômica é o grande cassino que nós temos. E o que acontece? O pequeno proprietário se afastou porque não tem grana. E o que acontece? O pequeno proprietário é o que vai jogar 20, 10. O grande criador não joga um tostão. Mas voltando, você falou que um comprado por 10 acaba ficando quando entra em pista por 16 mil. Leva 6 meses para estrear. E um potro hoje, ganhador de 4 corridas no ano, para pagar os 16 mil é muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. O Brest Mustang tem 8 vitórias. Ele faturou 60 e poucos mil ganhando prova de grupo. Pode. E é clássico, de grupo 1. É o que eu estou dizendo, não é grupo 1, tem colocação, mas ele ganhou o grupo 3. Sim, mas é participante, né? Mas é participante. Então você vê que às vezes já é um cavalo acima do normal. E vai dar o quê? Vai ganhar 60 mil reais? Quer dizer, é duro, é difícil. Então você cria hoje, os grandes estão criando para exportar. E os pequenos estão fechando. O que gosta muito fica com 2 éguas, 3 éguas para brincar. Para não parar. É o meu caso, estou com 3 éguas. Já tive 20. E aí é assim por diante, doutor. Você nos anos 70, me recordo, e você vai se recordar também, você frequentava o hipódromo na época com um universo de turfistas bastante grande nas arquibancadas. Hoje uma arquibancada está fechada, a outra com poucas pessoas. O que você pensa sobre o assunto com relação à interferência de quê? Das apostas online que afastou o turfista Mas eu tenho a impressão do que hipódromo? não, porque se a aposta online tivesse afastado, os movimentos estariam bons, não estão? Mas o turfista em si... Se afastou. Não tem renovação. Morre um é menos um. Não tem renovação no turf. E não estão trabalhando para isso. Então é complicado. Eu não sei, né? Eu não estou vendo muito futuro, não. É uma pena, né? Quem via aquele, você ia para um Grande Prêmio São Paulo, ia para um Grande Prêmio Brasil, você tinha que brigar para conseguir ver a corrida, porque aquilo era assim. Hoje, você vai em São Paulo, está vazio. O movimento de São Paulo agora, sexta-feira, deu quanto? 338, uma coisa assim, ou 238. O movimento de São Paulo, você não tem fundamento. Ainda ficam brigando. Ficam brigando, aquilo que você fala na tua crônica sempre. Essa pedra única é para sair, tem mais de 5 anos que fala em pedra única, você notou que ninguém toca no assunto, a não ser você, e o Horizon? E você acha que a pedra única seria talvez umas inovações que ia ajudar bastante? Que a solução seria pedra única ou maquininha. Se abrir os bingos, eu tenho a impressão que o Jockey Club vai pôr maquininha e vai melhorar. Você vai em Palermo, você entra lá, tem mais de 500 metros, tem maquininha. E o povo jogando, e eles dão tanto por cento para o jockey. Então eles ficam aumentando o prêmio. Aqui não pode aumentar prêmio, você vai aumentar como? Não tem como pagar. Os Jockey Clubs não têm uma fonte alternativa de renda, então não adianta. Não adianta, não tem jogo. Aqui eles estão tendo um prejuízo, me contaram, de 30 por reunião. Mas eu acho que é mais. E vai aguentar 30 por reunião? Vai acabar o dinheiro da venda, e aí? Aí fecha. Você que conhece bem o Tarumã aqui, toda a sua área, porque você sempre está no jockey, tem mais áreas ociosas que poderiam ser negociadas sem prejuízo ao patrimônio efetivo do jockey, ou não tem mais nada? Não, eu acho que ainda tem a área. Mas o diabo é o seguinte, Renato. O jockey já vendeu 2 postos de monta. O jockey já vendeu a propriedade na Santos Andrade que dava para Marechal Deodoro. Você veja, vender um posto de monta, onde tem ali o Thalia e o cemitério vertical,
Quanto vale aquilo hoje? O Intelqueiros em Piraquara, aquela propriedade no centro da cidade, e está sem dinheiro. Se continuar vendendo o patrimônio, daqui a pouco não vai ter um patrimônio, não vai ter nada, não tem mais o que fazer. Agora não vende, não pode pagar o que deve, tem que vender para pagar o que deve. Quer dizer, é uma situação difícil, complicada. No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. O Jockey Clube de São Paulo está em pior situação do que o nosso. E você também falou que se cria muito menos hoje no Brasil do que antigamente. E você mesmo, Nós tirávamos, bem. o Brasil tirava 4.000, 4.200 pontos por ano. Hoje não tira 2.600. Caiu pela metade. Mas você vê os grandes áreas que estão fechando e o que não está fechando está reduzindo o plantel em mais de 50%. Não dá, é insuportável. Não vejo solução para isso. Se não melhorarem os prêmios, não tem quem queira ter cavalo. Porque você vai perdendo, daqui a pouco você cansa de perder, né? Pode ficar no vermelho sempre. Mas por que os grandes proprietários do exterior têm vindo buscar não somente sementais, mas também cavalos, potros para correr fora daqui, ou já cavalos em corrida? Porque a nossa criação ainda, que debilitada ainda, é uma das melhores do mundo, talvez. A nossa criação é de primeira, tanto é que agora o Mactum vai criar em Bagé. Já mandou um reprodutor dele para Bagé e disse que vai mandar 10 éguas. Agora chegaram 2 reprodutores do HK em São Paulo. Porque tem que aproveitar agora, porque a Argentina decaiu muito, no meu modo de ver. Eles americanizaram muito o plantel. E hoje não aparece mais um Forli, um Mangangá, um Iatasto, porque é tudo ligeiro, todo sangue americano. Entendi. A Argentina está perdendo, então, sua identidade nativa. Perdendo a identidade. Aqueles cavalos criados pelo olho d'água, aras argentinos, aqueles cracassos que vinham aqui e faziam um carnaval no Brasil, lembra? Iam correr o Brasil, só dava argentino. Hoje já não tem mais. Porque eles puseram velocidade, porque hoje o cara compra e quer correr em si. Precisa de cavalo precoce para tirar o dinheiro que investiu. Então você vai lá, quem é que ganha na Argentina? É o Aras La Quebrada, porque pôs tudo para correr 1.000 metros, 1.500 metros. Tal. Vai para o leilão, é um sucesso. E o fenômeno também ocorre no lado profissional, né? Também. Você vê, os nossos jockeys são líderes de estatísticas hoje em Singapura. São. E em outros países da Ásia, né? Onde são pratos estão começando. Mas é muito simples. Um jockey aqui em Curitiba, para tirar R$1.000 por mês, quantas corridas ele tem que ganhar? Ele ganha 10% do prêmio. Quanto é o prêmio? 1.500? Tem que ganhar 10 no mínimo. Não é 1.500. É, bom, 1.500 seria... Agora vai para 1.700 e a associação vai dar 300. Vai para 2.000 aqui. Vai desfalcar São Paulo. Com 2.000 aqui, os caras não vão correr em São Paulo. Então, você veja bem, o jockey tem que ganhar quantas corridas? E só ganha o jockey de ponta. Do meio para baixo não ganha. Então, está passando fome. E o treinador como é que vive? Só da pensão? Os treinadores vivem de pensão, a comissão é muito pouca e venda de animal. Penso eu, né? Eles devem ganhar uma comissão quando procuram um comprador para um cavalo. Mas a estrutura do turf paranaense, aí da época do Taramã, ela ainda é boa na área de laboratórios, de veterinária. É boa. É forte, Os né? veterinários são muito bons. E mesmo os treinadores, né? Treinadores. Então você criou muitos jockeys novos, que sempre saem daqui como... O Paraná sempre produziu bons treinadores e bons jockeys. E bons aras, né? E bons aras. Não tenha dúvida. Se você fizer hoje uma média pelo número de cavalos criados, pelo pedigree, e comparar com o Rio Grande do Sul, em provas clássicas, o Paraná deve dar uma surra tremenda no Rio Grande. As provas, os clássicos,
Paraná está ganhando toda semana. Com uma criação que tirando pouquinhos putos. Né? Eu me lembro o seguinte, você falou da identidade da criação argentina, que se americanizou, né? Então perde a identidade da sua criação nativa. E você, como é que você compararia também essa perda de identidade, principalmente no eixo Rio-São Paulo, mais precisamente o Rio de Janeiro, mais precisamente São Paulo, né? Onde a renda está vindo de outros setores, como academia, casa-cor, etc., e cada vez tem um menos turfista de escola para poder fazer renda e fazer frente às suas despesas. É a solução isso? Eu acho que não. Isso não dá receita. A receita é mínima. Penso eu, é mínima. O que precisa é jogo. Sem jogo não adianta. Não veio saída, tem que jogar. Agora o povo não está jogando porque ele vai jogar na Mega Sena e joga 10 e pode ficar milionário, ele vai jogar 10 para ganhar 15 no cavalo, se for favorito. Difícil. Os tempos de ouro do jockey. E os bookmakers estão fazendo falta. É isso que eu ia dizer. O bookmaker está fazendo falta. Não entra mais no movimento, né? É lógico que eles fazem um movimento tremendo. Eu fui representante da revista Turf Ilustrado e o Coruja, que era do Paulo José da Costa, criminalista. Eu vendia 600 revistas por semana. O Wolff, naquela época, tinha umas revistas, quando eu contei que eu vendia 600, ele pôs a mão na cabeça e disse, você está louco? Eu digo, tudo para o bookmaker. Porque o bookmaker descarrega, ele vê o negócio e vai na pedra e joga. É ou não é? É um mal necessário, né? É um mal necessário. Diz que não existe mal necessário, mas a gente tem a impressão que hoje você não tem bookmaker. Tem no Rio de Janeiro, parece que os 2 primeiros pares que eles bancam e tal são obrigados a descarregar, por isso que o movimento no Rio dos 2 primeiros pares sempre dá alto, que parece que é descarga de book. Tem uma parceria, né, com os books. Eles têm uma parceria. Agora São Paulo é só promoção pessoal, promoção pessoal, promoção pessoal. Como é que fica? E vai dinheiro nessas brincadeiras. O que adianta, por exemplo, levar um Pelé pro Jockey Club? Não vai jogar, ele tem que levar quem vai jogar. Quem gosta do cavalo. Não adianta. Então é isso, Renato, é difícil. Não é fácil hoje administrar um Jockey Club. Porque com dinheiro tudo vai bem. Sem grana é difícil você. E se eu não tiver uma fonte de renda, eu não estou vendo solução. O Fernando Guimarães não é mais sócio do Aras Gralha Azul, né? Não, nós nos separamos em 82. Aí ele vendeu para o Sidney Catenacci, que pegou e fechou, né? Que é meu vizinho de cerca. Começou a criar, estava criando bem, aí parou. E até quando que vai prevalecer o Aras Gralha Azul? Eu já dei para os meus netos há mais de 5 anos, né? Eles estão até querendo vender. Eu estou criando no Springfield. Estou criando lá no Salomão. O meu Aras eu não estou criando mais. O Aras está reformadinho, está uma beleza. O meu genro reformou tudo, está uma coisa de louco. Mas parece que os netos estão querendo passar nos cobre. E para encerrar, qual a tua mensagem? Olha, meu filho, é acreditar e jogar a bola para frente e vamos ver o que vai acontecer, viu? Mas não tem muita fé, não. Sério mesmo.